Sente que a força nos seus braços já não é a mesma? Que subir um lanço de escadas o deixa mais cansado do que antes? Ou talvez tenha notado que até pegar num saco de compras ou abrir um frasco se tornou um pequeno desafio. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade, não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. É um sinal de alerta. É a frustração de querer brincar com os netos no chão e ter dificuldade em levantar-se, a preocupação de um dia não conseguir ser tão independente como gostaria. Muitos de nós resignamo-nos, acreditando que é o nosso destino. Mas e se eu lhe dissesse que uma das suas rotinas matinais, algo que faz todos os dias a pensar que é inofensivo ou até saudável, está na verdade a acelerar essa perda muscular? Está a sabotar a sua força, dia após dia. Neste vídeo, vamos desvendar que bebida matinal é essa que deve evitar a todo o custo. Mais importante ainda, vamos descobrir juntos hábitos simples e alimentos deliciosos que podem não só travar, mas até reverter a perda de músculo, dando-lhe mais energia, mais força e mais vitalidade. Fique comigo até ao fim, porque o que vou partilhar sobre o nosso sono vai certamente surpreendê-lo e pode mudar a forma como encara as suas noites. Vamos então começar por desmascarar este inimigo silencioso que se esconde na sua chávena de pequeno almoço. Muitas pessoas começam o dia com um copo de sumo de fruta de pacote. Laranja, pêssego, ananás. Parece tão saudável, não é? Cheio de vitaminas, a promessa de um começo de dia enérgico. Outros talvez prefiram um galão ou uma meia de leite com 1 ou 2 pacotes de açúcar para adoçar. É um conforto, um ritual. O problema é que estas bebidas, aparentemente inocentes, são verdadeiras bombas de açúcar. Mesmo os sumos que dizem sem adição de açúcares contêm uma quantidade enorme do açúcar natural da fruta, mas sem a fibra que a retardaria. Quando bebemos isto em jejum, o nosso corpo é inundado de açúcar. Isto provoca um pico de insulina, a hormona que ajuda a controlar o açúcar no sangue. Picos constantes de insulina, dia após dia, podem levar a algo chamado resistência à insulina. E aqui está a ligação crucial. Quando as nossas células se tornam resistentes à insulina, têm muito mais dificuldade em utilizar a proteína que comemos para construir e reparar os músculos. Pense nisto. A proteína é o tijolo para os nossos músculos, e a resistência à insulina é como ter os pedreiros em greve. Pode ter os melhores tijolos do mundo, mas se ninguém os consegue assentar, a parede não se constrói. Pelo contrário, começa a ruir. Esse açúcar matinal também alimenta a inflamação crônica de baixo grau no corpo, outro grande inimigo da massa muscular. A inflamação constante é como uma pequena fogueira que arde lentamente dentro de nós, danificando tecidos, incluindo os nossos preciosos músculos e dificultando a sua recuperação. Então, o que fazer? Desistir do prazer de uma bebida matinal? Claro que não. A solução é fazer uma troca inteligente. Em vez desse copo de sumo ou desse café açucarado, comece o seu dia com o verdadeiro herói da construção muscular, a proteína. Pense em substituir essa bebida por um simples copo de água para se hidratar e depois foque-se num pequeno almoço rico em proteína. 2 ovos mexidos, por exemplo, são uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade. Demoram 5 minutos a fazer e fornecem os aminoácidos essenciais que os seus músculos anseiam pela manhã. Se não gosta de ovos, um iogurte grego natural, sem açúcar, com um punhado de nozes ou amêndoas, é outra opção excelente. O iogurte grego tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. A proteína logo pela manhã faz maravilhas. Primeiro, sinaliza ao seu corpo para começar a construir e a reparar músculo desde o início do dia. Segundo, dá-lhe uma sensação de saciedade muito maior do que o açúcar, o que ajuda a evitar petiscar alimentos pouco saudáveis a meio da manhã. Terceiro, estabiliza os seus níveis de açúcar no sangue, evitando os picos e quedas que nos deixam cansados e com desejos de mais doces. Esta simples troca pode ser a mudança mais poderosa que faz pela sua saúde muscular. É a fundação sobre a qual tudo o resto será construído. E por falar em construir, não podemos falar de músculos sem falar de movimento.
Mas, por favor, esqueça a imagem de ginásios barulhentos e pesos assustadores. Não precisa de nada disso. O segredo para construir músculo depois dos 60 é a resistência gentil e consistente. O que é que isto significa? Significa usar o seu próprio peso corporal ou pesos muito leves para desafiar os seus músculos de uma forma segura e eficaz. O exercício mais importante que pode fazer, e pode começar hoje mesmo, é o simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira. Encontre uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora cruze os braços sobre o peito e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois, muito lentamente, controle o movimento de volta para a posição sentada. Tente fazer isto 8 a 10 vezes. Se for difícil, comece por fazer 5. Se for demasiado fácil, tente usar uma cadeira um pouco mais baixa. Este exercício, conhecido como agachamento na cadeira, fortalece os maiores músculos do seu corpo: as pernas, os glúteos e o core. Estes são os músculos que o ajudam a caminhar, a subir escadas, a levantar-se da cama e a manter o equilíbrio, prevenindo quedas perigosas. Tente fazer isto todos os dias, talvez enquanto espera que a água para o chá aqueça. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito e incline-se lentamente em direção à parede, dobrando os cotovelos. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, os músculos que usamos para empurrar portas, levantar objetos e até para nos ampararmos numa queda. Novamente, comece com 8 a 10 repetições. O importante não é a quantidade, mas a qualidade e a consistência. Estes pequenos momentos de esforço, integrados no seu dia, enviam um sinal claro ao seu corpo. Estes músculos são necessários. Por favor, fortaleçam-nos. É um diálogo entre a sua intenção e a sua fisiologia. E o seu corpo vai ouvir. Agora que já estabelecemos a importância de um pequeno almoço proteico e de introduzir um pouco de resistência na sua rotina, vamos falar de algo que é a alma da nossa cozinha portuguesa e um aliado incrível para os seus músculos: o azeite. Sim, o nosso maravilhoso azeite virgem extra. Muitas vezes, quando pensamos em construir músculo, focamo-nos apenas na proteína e esquecemo-nos completamente da importância das gorduras saudáveis. Como mencionei antes, a inflamação crônica é uma grande destruidora de músculo, especialmente à medida que envelhecemos. O azeite virgem extra é riquíssimo em compostos anti-inflamatórios, como o óleo cantal, que funciona de forma semelhante a um anti-inflamatório farmacêutico, mas sem os efeitos secundários. Usar o azeite generosamente para temperar as suas saladas, para regar os seus legumes cozidos ou o seu peixe grelhado, não é apenas um prazer para o paladar. É uma estratégia terapêutica para proteger os seus músculos. Além do azeite, outra fonte de gorduras amigas dos músculos são os ômega 3, encontrados em abundância nos nossos peixes gordos, como a sardinha, o carapau, a cavala e o salmão. Os ômega 3 não só combatem a inflamação, como estudos mostram que podem melhorar a resposta do músculo à proteína e ao exercício. Ou seja, ajudam os seus músculos a aproveitar melhor os tijolos, a proteína e o estímulo, o exercício, que lhes dá. Tente incluir peixe gordo nas suas refeições 2 a 3 vezes por semana. Uma simples sardinha assada na brasa com batata cozida e uma salada de pimentos regada com bom azeite é um dos pratos mais completos e benéficos que pode comer para a sua força e saúde geral. É a nossa dieta mediterrânica no seu melhor, e a ciência moderna continua a provar a sua sabedoria ancestral, passando das gorduras para algo ainda mais fundamental, mas muitas vezes negligenciado: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. A desidratação dificulta o transporte de nutrientes para as células musculares
e a remoção de resíduos. Causa cãibras, fadiga e pode fazer com que se sinta fraco e sem energia. Muitas vezes, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar desidratados e não sentir sede. Por isso, não pode esperar por ter sede para beber água. Crie o hábito. Tenha uma garrafa de água ou um jarro sempre à vista, na cozinha ou na sala. Beba um copo de água logo ao acordar, para reidratar o corpo após a noite. Beba um copo antes de cada refeição. Se achar a água sem graça, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam. O objetivo é manter um fluxo constante de hidratação ao longo do dia. Verá uma diferença notável na sua energia e na forma como os seus músculos se sentem. E isto leva-nos a outro ponto crucial que se interliga com tudo o que falamos até agora. Muitas vezes pensamos que para ganhar músculo precisamos de comer grandes quantidades de carne a todas as refeições. Embora a proteína seja essencial, a qualidade e a distribuição são mais importantes que a quantidade excessiva. O corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez. É muito mais eficaz distribuir a sua ingestão de proteína ao longo do dia do que consumir um bife enorme ao jantar. Como já vimos, comece com uma boa dose ao pequeno almoço: ovos, iogurte grego, queijo fresco. Ao almoço, inclua uma porção de peixe, frango, peru ou leguminosas, como o grão de bico ou o feijão. Ao jantar, opte por uma porção semelhante, talvez um pouco mais leve. Pode até incluir um pequeno lanche proteico a meio da tarde, como um punhado de amêndoas ou um queijinho. Esta abordagem de pequenas doses frequentes fornece aos seus músculos um fornecimento constante de materiais de construção, otimizando a reparação e o crescimento ao longo de todo o dia, em vez de sobrecarregar o sistema de uma só vez. Agora vamos abordar o último hábito, aquele que prometi que o iria surpreender. Falamos sobre o que comer, o que beber e como se mover. Mas o período mais crítico para a reparação e construção muscular não acontece quando está acordado. Acontece quando está a dormir. Pode fazer tudo certo durante o dia, comer a proteína, fazer os seus exercícios, hidratar-se, mas se não tiver um sono de qualidade, está a deitar por terra grande parte do seu esforço. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona de crescimento humano, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular que foi estimulado pelo exercício. É também durante o sono que o corpo se concentra em sintetizar proteína para construir músculos mais fortes. Um sono de má qualidade ou insuficiente, por outro lado, aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse. O cortisol é uma hormona catabólica, o que significa que literalmente decompõe o tecido muscular para obter energia. Portanto, noites mal dormidas não só impedem a construção de músculo, como promovem ativamente a sua destruição. Sei que para muitos de nós, dormir uma noite inteira torna-se mais difícil com a idade. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar drasticamente a qualidade do nosso descanso. Primeiro, crie um ritual relaxante antes de se deitar. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de camomila. Segundo, certifique-se de que o seu quarto está o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas, se for necessário. O escuro total sinaliza ao cérebro que é hora de dormir profundamente. Terceiro, tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. Quarto, evite refeições pesadas e álcool perto da hora de dormir. Ambos podem perturbar os seus ciclos de sono. Cuidar do seu sono é tão importante como levantar pesos. É a parte passiva, mas absolutamente essencial, do processo de fortalecimento. Então, vamos recapitular a nossa jornada.
Começamos por perceber que aquela bebida matinal açucarada, seja um sumo de pacote ou um café cheio de açúcar, está a sabotar silenciosamente os nossos músculos ao criar inflamação e resistência à insulina. A solução? Trocar por um pequeno almoço rico em proteína, como ovos ou iogurte grego, para dar aos nossos músculos os tijolos de que necessitam desde o início do dia. Depois, vimos que não precisamos de ginásios para construir força. Exercícios simples e consistentes em casa, como levantar e sentar de uma cadeira ou fazer flexões na parede, enviam o sinal vital para o corpo fortalecer os músculos que nos mantêm ativos e independentes. Falamos sobre o poder das gorduras saudáveis, do nosso azeite e do peixe gordo para combater a inflamação que destrói os músculos e sobre a importância fundamental de nos mantermos bem hidratados, bebendo água ao longo do dia. E, por fim, descobrimos o segredo mais bem guardado da construção muscular. Uma boa noite de sono, que é quando a verdadeira magia da reparação e do crescimento acontece. Nenhuma destas coisas é complicada ou exige uma mudança radical de vida. São pequenos ajustes, pequenas trocas inteligentes que, somadas, criam uma transformação poderosa na sua força, na sua energia e na sua confiança. Lembre-se, nunca é tarde demais para ficar mais forte. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e melhorar em qualquer idade. Trata-se de dar-lhe as ferramentas certas e o respeito que ele merece. Comece com uma mudança. Talvez amanhã de manhã troque o seu sumo por 2 ovos. Ou talvez hoje à tarde faça 10 repetições de se levantar da cadeira. Pequenos passos levam a grandes vitórias. Adoraria saber o que pensa. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar e subscreva o canal para não perder mais dicas para vivermos a nossa melhor vida com saúde e alegria em qualquer idade. Muito obrigado por me acompanhar hoje. Cuide-se bem e lembre-se, a força não está apenas nos músculos, está na decisão de cuidar de si todos os dias. Até a próxima!